Oi, 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 vamos à câmara aqui. Vamos dar continuidade à leitura de Provérbios. Hoje é dia 26 de maio e vamos ler o capítulo 26 de Provérbios. Deixa eu arrumar aqui. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Então, neste capítulo 26, gente, a gente vai tratar de vários temas. Quais são os temas? Ter cuidado com os insensatos, cuidar com os tolos, cuidar da língua e cuidar da preguiça. E existem três tipos de pessoas em Provérbios, lembra? Que são os sábios, os tolos e os preguiçosos, né? Então, do versículo 1 ao 8, a gente vai ter cuidado com o insensato, porque o insensato não merece honra, né? Isso que está falando aqui, né? Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo, né? Que é o insensato. Ele está no grupo dos tolos. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaceia veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Então, assim, o que que ele está falando aqui, né? Que a correção do tolo, ela se compara com o chicote do cavalo e o freio do jumento, né? E existe algum freio que segura o jumento, gente, né? Não faz efeito, ele está debaixo da sua tolice, né? Quando o jumento empaca, não tem quem tira, né? Quando ele sai em disparado, não tem quem consegue frear o jumento, né? Versículo 4. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele, né? E qual que é o grande problema do, do, do insensato, né? Que é como você jogar pérolas aos porcos, né? Então, fujam do insensato para você não se igualar a ele. O sábio, gente, ele não começa nenhuma briga, mas ele termina todas elas, né? E você sabe aí como que você termina uma discussão? É, você termina uma discussão é só se acalmando, só ficando mais sereno, não respondendo no mesmo tom de voz. Então, assim, lembra que os nossos lábios, eles carregam o conhecimento, trazem a paz e também podem trazer a guerra, né? Os nossos lábios podem gerar vida ou morte, né? Vamos lá no versículo 5. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio, né? Então, se você vai responder para o tolo, ele vai achar que é sábio, né? O 6. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Então, durante toda essa leitura, você vai entender, né? Deixa eu manter distância do tolo, né? 8. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Então, assim, lá em Mateus 7, 6, ele fala, né? Por que que você não deve jogar pérolas aos porcos? Porque eles vão culpar quem julgou, né? E lá em Provérbios 8 fala, quem que é, o que é ter bom senso? É encontrar sabedoria e equilíbrio e o bom senso. Então é sobre isso, né? E porque você não deve entregar sua sabedoria ao tolo, você precisa entender quem está do outro lado. O tolo ele não tem o nível de entendimento das pérolas que você pode entregar para ele. Então entregue apenas o bom senso e o equilíbrio.
para ele ir subindo o nível, né? E aí você vai para o próximo passo, você vai levando ele para o próximo nível, né? E a partir de agora, no capítulo 9 a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o cuidado com a língua. Vamos lá, 9. Como um ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Aqui dá dica para empresários, né? Então vai contratando qualquer pessoa, né? Porque o insensato é aquele que sabe o que precisa fazer e não faz, né? 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Eu não sei se vocês sabem, né? Por que que o cão come o vômito de volta, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. O insensato é aquele que sabe o que precisa ser feito e não faz. E o insensato ele está vinculado ao grupo dos tolos, lembra que eu falei lá? É, lembra que a gente leu aqui, né? Então, os sábios, tolos, os preguiçosos, né? É os três tipos de pessoas que tem no livro de Provérbios. E aqui ele começa a falar o seguinte, sobre o insensato que, estando na sua tolice, o que que é o insensato? Ele sabe o que precisa fazer e não faz. Só que então, assim, aí o cão, quando ele come de volta o vômito, ele acredita que aquilo que ele coloca para fora é o suficiente para ele melhorar, né? Então dá até ânsia, né, gente? E é exatamente isso que você precisa ter quando olha para o insensato. Todo aquele que é insensato, ele volta para o seu ninho de tolice, né? Para aquilo que é confortável para ele, para a sua própria insensatez. Então, preste atenção aqui no que eu vou te falar. Lá no versículo 12, lá em Mateus 12, Mateus 7, na verdade, né? Fala o seguinte: não julguem para vocês. Não, gente, vou voltar aqui para eu poder entender aqui. Eu estou falando já do capítulo 12, para você prestar atenção no capítulo 12 aqui, né? Então, assim, você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. É lá em Mateus 7 que fala, né? Não julguem para vocês não serem julgados, né? Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. E por que você repara o cisco no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Então, o que que é arrogância? É arrogar sobre si, né? E lá em Provérbios 3:5 fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, né? Então, você conhece alguém que se julga sábio aí? Então, assim, há mais esperança para o insensato do que para ele, né? Porque quem quer o insensato é aquele que sabe o que precisa fazer e não faz. É aquele que vomita e come o próprio vômito. Então, há mais esperança para esse insensato do que para aquele que se julga sábio, né? Porque quem se julga sábio para de aprender, para de buscar conselho, para de buscar conselheiros. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão, né? Ele, seu excesso de sabedoria, ele já achou que estava num nível de sabedoria e acabou achando que ele era a própria sabedoria, e aí ele acabou caindo, né? Vamos ao 13 aqui. O preguiçoso diz: lá está um leão no meu caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Então, você vai cuidar não somente do insensato e da língua agora, você vai cuidar também do preguiçoso, da preguiça, né? Vamos falar um pouquinho aqui agora no 13. E 14. Como a porta gira em suas dobradiças, assim é o preguiçoso que se revira na cama, né? Você é daquele que fica lá igual a dobradiça, ó, só mais 5 minutinhos, vira para um lado, só mais 5 minutinhos,
vira para o outro lado, só mais 5 minutinhos. E aí vai a vida passando esses 5 minutinhos, né? 15. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la à boca. Lá em Provérbios 19:15 fala: a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome, né? Então, é exatamente isso que ele fala aqui, né? Que tem preguiça de levar a comida na boca, né? O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Bom senso, gente, é bom senso e equilíbrio, né? Daí o preguiçoso fala: não, não, eu sei muito mais que vocês, então fica tranquilo. Eu não preciso semear agora, não preciso cuidar da terra agora. Isso a gente está falando de lavoura, né? Então não precisa cuidar da terra agora, porque você precisa entender o contexto da época, né? Então nessa época tinha muitas plantações, né? Então eu não preciso, pode ficar tranquilo. E aí o que que acontece no dia da colheita? Seu terreno é alto, cheio de espinhos, e ele olha para a produção e cadê a produção? Não tem nada, né? Vamos ao 17. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Ei, vai cuidar da sua vida, né? Fica aí cuidando da vida dos outros, não? 18. E é isso que ele está falando aqui pra gente, viu? Tô falando para você não, mas assim, se estiver precisando, pode guardar aí, né? 18. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Então, assim, você já entendeu que a sua boca, gente, ela tem o poder de gerar vida e de gerar morte. Então, a sua comunicação, ela precisa ter 3 coisas, guarda aí: fé, amor e esperança. Então, se da sua boca não for para sair nada para edificar, então é melhor você ficar calado, né? Porque o louco que atira brasa no outro, ele queima a sua própria mão, né? E o só brincando tem fundamento de verdade, né? Então, da sua boca, a partir de hoje, só vai sair 3 coisas, coisas para edificar as pessoas. E as 3 coisas que tem que sair são coisas de fé, amor e esperança, né? Vamos ao 20. Sem lenha na fogueira, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Então, quando quando um não quer, 2 não brigam, né? Então, se não tiver o caluniador, não tem contenda, né? Porque quem é que coloca lenha na fogueira ali, ó? Fica colocando lenha na fogueira. É o caluniador, né? 21. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Como uma camada. 21, né? Então, assim, 22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Então, todo o capítulo 26 você vai fugir dos insensatos, né? E essa última parte aqui do livro de Provérbios, que é do capítulo 25 ao 31, que é o que a gente está lendo, a gente está no 26, mas do 25 ao 31 ele está falando sobre a conduta dos nobres e dos reis. E não é somente como você se comportar, mas também como você identifica isso em outras pessoas, né? E a camada de esmalte quer dizer, ele parece ser bonito por fora, uma boa oratória. Muitas pessoas têm isso, né? Uma boa oratória qualquer um tem, porque isso é treinável. Mas um coração moldável, isso precisa ser construído. Precisa, ó, massorar o ego, amassar bem o nosso ego, né? Porque palavras bonitas qualquer um diz, né? E qual que é o grande problema das pessoas? A sabedoria, ela mora junto com a prudência. E o grande problema daquele que não é prudente, ele se deita para todo tipo de falha.
Então, de fala, né? As pessoas começam a falar, ele fala, nossa, eu tô apaixonado por essa pessoa. Aí depois de um mês, cadê aquela pessoa, né? Ela mudou tanto, ela nunca mudou. Ela era só uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, né? Os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Pode não querer dizer, né? Pode estar oculto isso. Por isso você precisa criar um relacionamento primeiro. Por isso que a sabedoria mora com a prudência, gente. Ela tem um relacionamento com a prudência, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, né? Vamos ao capítulo, versículo 24 agora. Toda hora entra uma propaganda aqui, porque eu estou lendo da internet. Eu leio a NVI, tá? Que é a nova versão internacional. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, ela rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Então, assim, qual que é o grande convite para você todos os dias? Pegue o capítulo 26, faça a releitura, grife o que mais faz sentido para você e viva ele no dia de hoje. E o outro convite é: fique longe do tolo e da sua tolice e busque todos os dias o equilíbrio e o bom senso, né? Então, que você seja sal e luz aí. Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever no meu canal, de curtir o vídeo para que o YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas aí que precisam ouvir essas palavras de sabedoria que temos aqui em Provérbios. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.